Como nasce a Legião Brasileira e qual é o papel do Padre Euclides na constituição dessa entidade? O Padre Euclides chegou em Ribeirão Preto em 1902. Em 1903, ele funda a Associação dos Catequistas Voluntários. Como era um nome muito ligado à Igreja Católica, dentro dessa identidade, em 1904, muda o nome. Sociedade Legião Brasileira de Civismo e Cultura. E qual era o objetivo dessa entidade? O objetivo da entidade era simples, ela reunia homens e eles tinham um propósito, a cultura, o civismo e o patriotismo. Claro que se envolvia a ética, a moral e havia uma série de outras coisas que fazia parte de quem era sócio, de quem era membro da Sociedade Legião Brasileira. Agora, era uma sociedade importante, professora, porque ficava num prédio suntuoso no coração da cidade. Eles, logo que começaram a se reunir, começaram também a juntar fundos para fazer um prédio próprio. Que eles faziam as reuniões, inclusive na casa do padre Siqueira, Antônio Siqueira, que era o pároco da matriz de Ribeirão Preto. Agora, o padre Euclides era muito dinâmico, ele estava à frente de várias coisas. Então, ele rapidamente angariou fundos para construir um prédio cujo salão principal cabia 1.250 pessoas. Além disso, tinha uma sala de bilhar, uma sala de reuniões e um propósito de uma biblioteca. O que sobrou de tudo isso é o que hoje nós chamamos de Biblioteca Padre Euclides, que tem esse princípio de promover a cultura, o civismo, o próprio patriotismo, que está dentro dos estatutos criados lá atrás, tendo à frente o Padre Euclides Gomes Carneiro. Professora, quem eram os membros dessa legião? Haviam várias pessoas gradas, vamos falar assim, da sociedade. A elite ribeirão-pretana, política, econômica. Padre Euclides Gomes Carneiro, Alfredo Porto, João Guião, Camilo de Matos. Então, como pode ver, havia as pessoas gradas da sociedade. Mas tem um caso curioso, que era de um carteiro. O carteiro da cidade também passou a ser sócio da Sociedade Legião Brasileira, com um papel importante. O carteiro conhecia todas as pessoas e todas as casas, portanto, ficava fácil de entregar as devidas recados, correspondências possíveis para os membros. Professora, faz sentido dizer que, pela origem da Legião Brasileira, ela ter sido sede do movimento constitucionalista estava dentro do escopo do que se propunha a Legião, entrando especialmente no movimento de 32. Conta pra gente as relações entre a Legião Brasileira e o movimento constituinte. A Sociedade Legião Brasileira, ela promovia uma série de eventos, palestras. Então, antes ainda de estourar a Revolução, ela já vinha promovendo esses debates a respeito da Revolução Constitucionalista. Durante a Constitucionalista de julho a setembro, aqui foi montado, no salão da sociedade, foi montado um hospital, virou a sede da Cruz Vermelha, a sede dos escoteiros, era o depósito de alimentos, a PRA7 também ficou aqui instalada. Então, ela se transformou naquilo que nós chamamos o foco central das discussões e de todas as notícias que chegavam e que eram reportadas para os soldados constitucionalistas. E eram os membros da sociedade civil que estavam à frente de promover esses debates, esses encontros. Sim, a Sociedade Legião Brasileira tinha por princípio, dentro dos seus estatutos, que ela poderia ter políticos aqui dentro, mas ela não fazia política. Então, como ela não fazia oficialmente nada do ponto de vista político, era uma sociedade eminentemente civil. E por ser civil, quem estava aqui, o próprio grupo de mulheres que trabalhou como costureiras, fazendo uniformes para os constitucionalistas, também tinha por centro aqui na Sociedade Legião Brasileira. Então, ela era um local que nós chamaríamos assim, central para pensar a Revolução Constitucionalista de 32. Ela assume um papel importante, uma vez que a Câmara dos Vereadores
pelo golpe de Getúlio Vargas em 30 ter sido destituída, ela assume esse papel, não é um papel político como você acabou de explicar, mas ela assume uma importância diante da falta de um centro político. Ela assume um papel de relevância, primeiro, porque quem frequentava a Sociedade Legião Brasileira eram os membros mais importantes, os políticos, as pessoas economicamente importantes. Então, por conta disso, nós entendemos que por meio de todas as ações que foram centralizadas aqui, ela sim, é aquilo que nós chamaríamos o fervo da constitucionalista em Ribeirão Preto, estava centrado aqui no prédio da Sociedade Legião Brasileira. Você falou sobre a questão das correspondências, né? Isso era um centro de informação, professora, dá para entender isso? Era um centro de informações, principalmente porque a PRA7 também estava aqui. Então, notícias que chegavam e saíam sobre as ações dos soldados constitucionalistas e do movimento do próprio governo de Getúlio Vargas chegavam aqui. E eram daqui que elas eram direcionadas para a imprensa local e para as outras pessoas. Quando vai findando o processo e São Paulo vai perdendo as forças, o que está sedimentado na memória coletiva, professor, é que São Paulo perde a guerra, mas consegue atingir o seu objetivo, ou seja, é um sentimento de glória, é um sentimento de honra, orgulho e, enfim, e de vitória. A Legião leva isso para frente também? Ela faz parte em sedimentar isso na cabeça das pessoas? Um dos projetos da Sociedade Legião Brasileira, que está nos seus estatutos, é promover o civismo e o patriotismo. Então, nas décadas seguintes, ela continuou a promover este civismo e esse patriotismo, e isso se estende para os dias atuais, Guilherme, quando nós vemos que a biblioteca promove uma série de ações, e a biblioteca continua com essas ações que vêm lá de trás, desde o início da Sociedade Legião Brasileira, pensada pelo padre Euclides Gomes Carneiro.